E no programa de hoje eu tenho uma pessoa muito especial para falar. Eu amo ela de paixão. É a pessoa mais querida da minha vida. Eu acho que vocês já devem estar sabendo de quem eu tô falando, né? É digital influencer e agora eu vou falar com Luiz Stolay. Pô, você demorou tanto, eu tô cheia de novidade pra te contar, você não faz ideia. Tô indo aí. Logo, tem tanta coisa boa vindo por aí, você não faz ideia. Quero saber de tudo, me conta. Ó, vou começar falando de coisa que eu amo e a gente vai ter que ir, sério. Vou ter que ir? Lógico, né? Sobra pra mãe, lá. né? Ó, Lollapalooza, logo em março. Agora. Agora! 24, 25 e 26 de março. Você não sabe quem vai tocar. Quem? Drake, L7, Ludmilla, Billie Eilish. Sério, tá imperdível. Não tem como a gente não ir. Você gosta, Você né? arruma um jeitinho pra gente ir. Sério, Vamos eu arrumar. quero muito ir. Ó, outra coisa. The Town. Aí o papai vai querer muito ir. Vai? Você não sabe quem vai tocar. Quem? Bruno Mars. Ah, é lógico que ele Não, vai e querer o ir. melhor, é um festival elaborado pela mesma produção do Rock in Rio. Ou seja, Incrível. é o festival e tem mais. Sabe quanto que tá sendo investido? Mais de 300 milhões de reais. Assim, vai ser o festival com várias atrações, assim, imperdíveis, né? Lu, tem mais. Mãe, deixa eu te falar. Ó, pros fãs de RBD, aquela banda mexicana famosíssima dos Rebeldes, né? Tem show vindo por aí, turnê mundial deles. Incrível. Sério, eles compartilharam e os fãs foram à loucura, porque assim, faziam anos que eles não se juntavam e foi um estouro, né? Todo mundo curtia muito assistir, acompanhar e agora vem turnê mundial. E lógico que eles vêm pro Brasil, né, gente? Não teria como não vir, até porque a maioria dos fãs, muitos são Peraí, daqui. mas esse também você vai querer ir? Lógico, né, mãe? Eu quero em tudo, porque assim, é cultura, né? Cultura, música, então a gente tem que ir, né? Repertório. Então vamos lá, gente, ó. Tem mais? Data, deixa eu te falar, data pra você já colocar na sua agenda, né? Porque você é muito Ah. atarefada, senão você vai Lógico, esquecer. né? Vamos anotar? Então, vamos lá, novembro, 17 e 18, porque abriu o show extra. Porque lotou tanto, deu sold out, então tiveram que abrir um show extra. Então 17 e 18, você pode escolher qual que você quer ir. Indo em um tá bom pra mim, tá? E agora, eu queria falar de um assunto que envolve fofocas, né? Fofoca é sempre gostoso. Eu amo, sei que você também gosta muito. Então vamos lá. E é um assunto que você se dá muito bem ali, gravidez, né? Gravidez. Esse assunto eu sei bastante. É lógico, né? Depois de 5 também não teria como ser diferente, né? Será que você vai entrar pra essa lista desse ano também? Ai. Melhor deixar quieto, né? Abafa. Abafa. Então vamos lá. Quem falou que tá grávida? Quem? Tatá do Cossielo, linda, maravilhosa. Ai, que incrível. Teve a Bia, que tá com a idade do Lui, mais ou menos, né? E agora vem o menininho, o Caio. Oh. Ai, ela tá tão fofa, a Bia interagindo também. A Tatá tá super feliz. Quem mais tá grávida? A Vitube. Sim, Estivemos a há Vitube. pouco tempo junto com ela, tá linda também. E adivinha só o nome? Como? Lua, o nome que eu queria dar pra minha filha. Verdade, você sempre falou que eu quero dar um nome de Lua. Pois é, mãe, você vê? E você Tá bom. falava que não era um bom nome, tá aí. Agora tá na mídia, então agora tá liberado, Tá na né? moda agora. Agora tá na moda. Quem mais tá grávida? Rihanna. Há pouco Sério? tempo Gente, ela eu sou revelou. fã dela. Pois é, ela fez um show, mãe. Depois de 7 anos, assim, que ela não tava fazendo show, porque ela teve um bebê. E aí acabou que ela estagnou a carreira dela por um tempo. E ela voltou a fazer shows. Há pouco tempo ela fez um show, assim, que foi uma febre. Todo mundo acompanhou, com uma estrutura, assim, magnífica. E tocou também um funk, assim, uma música dela em ritmo de funk. Pra você ver como o Brasil tá que tá, viu, gente? Ela incorporou, então. Incorporou e dançou super, viu? O Brasil tá arrasando. Então ela também tá super gravidinha, linda, maravilhosa. Eu queria falar disso com você, aproveitando que estamos aqui em rede nacional, né? Pra comentar sobre o que você acha disso. Que assim, muitas mulheres vêm sendo criticadas por ter filho muito novo, né? Eu quero ser mãe nova, lógico que não agora, Deus me livre. Mas eu acho que as mães também têm que curtir, né? Você também foi mãe nova e eu acredito que você tenha aproveitado um pouquinho também, apesar de ser mãe nova, né? Eu acredito que são escolhas, filha. A gente tem que saber o que a gente quer, o melhor pra nós, né? Eu fui mãe com 24 para 25 anos. Não fui tão nova, mas também não fui
tão acima da idade. Sim. É lógico que são escolhas, depende muito da sua carreira, do que você vai querer. Existem carreiras que requerem mais dedicação. Com certeza. Né? E existem carreiras que você consegue dar uma pausada e ter o filho, porque para a mulher em si, se você parar muito para pensar, a gente acaba que vai sempre postergando. E a gente acaba sendo mãe mais velha. Não é tão ruim. Sim. Mas lógico, é bom quando a gente tem os filhos assim, ó, que já estão grandinhos e tá acompanhando a gente. Consegue aproveitar mais, acho, né? Tem uma troca maior. Por você ser nova, você também consegue acompanhar a gente, nossa rotina, porque querendo ou não, filho gasta uma energia absurda, né? Eu vejo você, gente, me sinto assim honrada por ter uma mãe tão forte e tão inspiradora pra mim como mulher, filha, mãe, porque ela realmente é uma guerreira, porque dá conta de tudo. Eu não daria conta, longe de mim dar conta de tudo. E conseguir estar acompanhando e educando todos da mesma maneira, no mesmo caminho, com os mesmos princípios, né? Que é muito difícil ver isso hoje em dia, né? É que são escolhas, a gente faz escolhas na nossa vida, eu sempre falo isso pra você. Sim. Existem mães que saem pra trabalhar, continuam a vida delas, isso não é ruim também, eu acho que cada um sabe o que quer. Sim. Né? Eu optei por acompanhar vocês sempre de pertinho. Sim. Né? E agora eu tô me dando o prazer de voltar a fazer outras coisas diferentes. Mas a gente consegue caminhar ali juntinho as duas coisas, Sim. né? O importante é estar sempre perto de vocês e a gente acompanhar essa vida. Sim. Que o mundo hoje tá tão difícil, Verdade. né? Tão Verdade. corrido, e a gente tem que estar sempre valorizando a família. E que nem há pouco tempo surgiu muitos comentários nas redes sociais sobre principalmente a farofa da GK, que tinham muitas mães lá. Só que assim, são mães jovens, é o que eu falei, são mães que são um pouco mais velhas que a Laís, né? Então assim, elas também querem curtir esse momento da vida delas e ao mesmo tempo não deixa de lado os filhos, né? Porque não é pecado nenhum deixar os filhos com alguém pra você também aproveitar um pouquinho. Não, você deixando com pessoas que vocês confiem, né? Por que não a gente poder curtir a nossa vida, né? Sempre com moderação. A gente pode curtir também, não pode deixar de viver. Sim. Né? O filho não pode ser só algo que vai te atrapalhar, que vai te impedir de fazer alguma coisa. Verdade. É por isso que a gente tem que pensar muito antes de tê-los, né? Que a gente sabe que a nossa vida muda muito. Verdade. Né? Mas é umas dicas aí. E que nem uma coisa que eu acho muito ruim, eu acho que sempre teve esse machismo na sociedade, mas acredito que com a internet aumenta cada vez mais. Porque pros pais tá tudo bem o pai ser novo e mesmo assim sair curtir. Muitos são jogadores de futebol e aí fica aquele embate de não paga pensão e não sei o que, e sempre cai no colo da mãe a responsabilidade, né? O peso maior sempre tá pra Sim. nós mulheres, né? A gente tem que dar conta dos filhos, da casa, do marido, Sim. da profissão, né? Aí chega um momento que a gente não consegue dar conta de tudo, né? A gente tem que estar optando. Sim. Mas são escolhas, né? E isso também passa. Uma hora cresce e acompanhou o crescimento, passa muito rápido e é gostoso a gente curtir cada momento, né? Verdade, que nem há pouco tempo eu comentei um pouquinho sobre a Caroline. E ela teve um filhinho com um jogador de futebol. E acabou que logo na gravidez, quando ela ainda estava grávida, ele saía pra festa, deixava ela. Aconteceu também traições e o peso caía sempre nela, porque ela ia e expunha na internet pra de alguma forma se defender, né? Expor pras pessoas pra ver se algo mudaria do comportamento, e sempre caíam em cima dela, falando, pô, mas você tá estragando a carreira dele. Mas e ela, né? A carreira dela, o quanto ela tá tendo que abrir mão pra estar ali cuidando do filho. E querendo ou não tem como fazer filho sozinho, né? É uma escolha dos dois. Então, eu acho que tem que ser um peso pesado pros dois lados. Pra que não fique pesado realmente, seja uma coisa mais leve, porque afinal filhos são bênçãos, né? Exatamente, a gente tem que dividir, mas isso vai tudo da conversa do casal, Sim. né? Tem que ter uma parceria de um, parceria do outro. É muito importante isso, né? Porque o outro não deixa de fazer o que ele gosta, o que o outro também não deixa de fazer o que ele gosta. Lógico, os filhos, eles acabam empatando muitas coisas, mas se tiver uma parceria do casal, isso não acontece. Verdade, mãe. E eu vejo muito isso em você e no papai, né? Lógico que o papai, com tanto de filho, ele foi, acredito que amadurecendo conforme nós fomos nascendo, né? Você comenta que quando teve a Laís, era diferente o cuidado que ele tinha, a ajuda que ele fornecia, pra agora com o Luigi, né? Sim. Mas eu acredito que agora tá muito legal essa interação de todo mundo, que todo mundo se ajuda, nós irmãos também
ajudamos, porque não é nenhuma escravidão, né? Não, envolve a maturidade, né, Lulu? Sim. Quando nós tivemos os primeiros filhos, que foi a Lala e você, Sim. a gente era novo. Então, com o tempo, a gente foi ficando mais maduro e percebendo quais eram as verdadeiras necessidades de cada um, né? E a gente foi agregando vocês conosco, para que a gente não abra mão das nossas coisas. Sim. Né? E vocês, com isso, estão sempre debaixo do nosso braço. Verdade. E uma curiosidade, gente, que assim, acho que pouquíssima gente sabe que é do nosso convívio. Diziam que minha mãe não podia ter filhos, tá? Imagina se pudesse. Vieram logo 5 de uma vez pra, né, fazer jus a esse que não podia, né? Então, é uma bênção, né? Você vê como nada é impossível. Verdade. É só a gente querer. Verdade. Lu, que bom que você veio aqui. Me contou essas novidades, novidade pra todo mundo, né? Quero que você traga mais coisas das próximas vezes, porque eu sei que você, é boa nisso. Inteirada do assunto. Ela é inteirada do assunto, gosto muito. Ela vem me contando umas novidades, eu acabo me inteirando e você traz pra todo mundo também, porque que possa ficar inteirado junto comigo, tá? Pode deixar. Agora, se eu vou nesse monte de show aí, gente, acho que eu não vou dar conta. Ela vai sim, gente. Ela vai arrumar um tempinho, tenho certeza que vai, né, mãe? E eu queria te parabenizar, mãe. Você Obrigada. tá arrasando. Eu sei que normalmente é a mãe que sente mais orgulho do filho, mas tenha certeza que eu estou extremamente orgulhosa. Venho acompanhando as gravações com você e tá realmente incrível. Estamos crescendo no projeto cada vez mais, mudamos de cenário agora. E tá sendo um projeto muito incrível, muito gostoso, que a gente aprende com os convidados, então parabéns, viu, Muito mãe? gostoso, né? Obrigada, Parabéns. filha. O reconhecimento do filho não tem coisa melhor. Te Gente, amo. também vou ficando por aqui. Agradeço vocês. Fique com a gente, porque novidade não vai faltar. Né, Lulu? Sim, com certeza. All Inclusive, volta já. Você aí, já pensou em morar ou investir na Flórida? Nós, do programa All Inclusive, juntamente com a Hard Mortgage e Podium Hill Group, nós estamos aqui para te ajudar. Vamos fazer um programa totalmente voltado para você que tem essa intenção de morar nos Estados Unidos ou investir no imóvel lá. Você não vai querer ficar fora dessa, né? O pessoal lá de fora, logo mais, vai estar sentadinho aqui, comigo, para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Dani, será um prazer estar contigo e com o teu público para mostrar o que temos de melhor aqui na Flórida. Essa oportunidade você não vai perder, né? Dani Stolai, será um prazer participar do seu programa e trazer conhecimento de como você pode financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Um outro estilo de vida, você não vai deixar passar essa oportunidade, né? Vem comigo. Estamos de volta com All Inclusive. E estamos de volta com o programa All Inclusive. E como eu falei para vocês, tem de tudo. Hoje eu estou entrevistando o Dr. Raul Melo, o meu médico, médico da minha família, e que vai estar aqui agora para tirar várias dúvidas de tudo que vocês possam imaginar, das crianças, dos adultos. Vamos lá, Dr. Raul? Vamos falar um pouquinho com o pessoal de casa? Primeiro, queria te agradecer por ter vindo aqui. Eu agradeço. E nos presentear com a sua ilustre presença aqui, que tem tanto conhecimento para passar para a gente, né? Um grande prazer estar aqui, Dani. Nós que nos conhecemos há bastante tempo. Muitos né? anos. E você agora apresentadora, sensacional. Tá vendo só que delícia? Ótimo, ótimo. Dr. Raul tem muita coisa para nos acrescentar, né? Eu aprendi tudo que eu sei hoje para cuidar das crianças e até mesmo dos adultos um pouquinho, eu tenho com o Dr. Raul. Dr. Raul, vamos contar um pouquinho primeiro como que foi que você iniciou a sua carreira na medicina e depois você seguiu aí com a pediatria, com a imunologia, como é que foi? Bom, como muitas pessoas que fazem medicina, a minha escolha foi quando criança. A medicina é um tipo de doença, um tipo de profissão que você vê acontecer quando você é criança, né? É difícil uma criança pensar, eu vou ser gestor de RH, então é difícil. Mas essa é uma profissão que você vai como paciente criança, você toma vacina, você vai ao médico, vai ao pediatra, vê ele atuando, né? E muitas dessas pessoas que serão médicos no futuro decidem ali quando são crianças. Depois que eu entrei na faculdade, né, vem esse período em que você conhece, faz muitas amizades, é um período de abertura para novas amizades, isso é uma coisa bacana das faculdades, né? E quando eu estava terminando a faculdade, eu vi uma criança tendo alta.
na enfermaria. E naquele momento parece que bateu um facho de luz assim, uau, sabe aquele e aí falei, é isso. Você se encantou. Pediatria. Mexeu. Foi a minha primeira escolha. A primeira escolha foi pediatria e depois a escolha por alergia. 70% dos alergistas fizeram formação inicial como pediatra. Uma curiosidade. E uma porcentagem menor fizeram formação como clínicos, dermatologistas, otorrinos, outro tipo de formação. Mas a primeira opção, primeira formação foi de pediatria. E aí eu escolhi a alergia, em parte porque, como também acontece muitas vezes, né, tinha alérgico na família, minha irmã era muito alérgica, né, passou por muitos apuros, e aí você acaba vendo isso acontecendo, você quer, de certa forma, ajudar as pessoas que passam por essa agonia toda da alergia, dos problemas alérgicos imunológicos. Então foi por aí. Eu fiz na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, aí acabei ficando lá mais tempo fazendo também o mestrado, depois o doutorado, né, defendendo tese e publicando artigo científico relacionado à alergia e asma e problemas respiratórios, né, e foi em frente consultório, depois como professor da universidade. Uma vasta história aí, né? Tem bastante coisa. Porque assim, o pediatra, eu tenho uma história muito engraçada, né? Porque quando eu passava com o Dr. Raul, eu passava na área da alergia. Eu não imaginava que você fosse pediatra. Então, aí eu tive minha primeira filha e foi até engraçado. Eu procurando no livrinho do convênio, eu encontrei o Dr. Raul como pediatra. Mas o Dr. Raul também é pediatra? Não acredito. E o que a gente mais tem na infância hoje em dia, a gente descobre que os filhos são alérgicos a tantas coisas. Parece que eles vêm com chip da alergia, né? Eles nascem assim. Tudo tem alergia hoje em dia. Antigamente não tinha isso, né? Isso aumentou bastante. O alergista, ele tem uma peculiaridade de atender todas as idades, da criança ao adulto, ao velhinho. Então, muitas vezes você acaba vendo a família inteira, várias, até gerações, porque são pessoas alérgicas e a alergia passa pela família, né? De uma família para outra. Mas o que você falou de ter mais alergia no mundo hoje é uma verdade. A alergia tem a palavra que é pela primeira vez usada no início do século XX, 1900 e pouco, né? Um suíço que usou pela primeira vez, né? Muito obrigado. Rafinha, muito bem obrigada, quentinho. viu? Imagina. Obrigada. E eram muito poucos casos. Na época, 100 anos atrás, até se questionava se valia a pena falar ou estudar sobre alergias num mundo em que as pessoas morriam de infecções, não tinham vacinas praticamente, não tinha antibiótico, não existiam cuidados de terapia intensiva. Não era levado tão a sério a alergia em si? E tinha pouco mesmo. Tá. O mundo mudou e a partir da metade do século passado para este século mudou muito, o modo de vida ocidental mudou, né? E de certa forma, para resumir, para a gente não ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, o nosso distanciamento da natureza pagou seu preço. Tudo bem que a gente vive mais, tudo bem que a gente trata uma série de doenças, muitos cânceres têm cura, muitas doenças infecciosas são preveníveis por vacina, né? Aliás, não duvide de vacinas, vacine seu filho. Né? Sim, verdade. Se a ciência está dizendo que pode vacinar, vá lá e vacine. Né? Se a Sociedade Brasileira de Alergia fala isso, de Infectologia fala isso, de Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia fala isso, vacine seu filho e vacine a si próprio. É o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos. E é por isso que a gente vive mais também. Tem menos filhos, vive mais. Tirando você que tem 5 filhos. Tirando eu, que sou as pessoas diferente. têm menos filhos também, Sim. porque existe vacina e existe antibiótico e existem saneamento básico e cuidados de hospital. Mas, resumindo, o distanciamento da natureza fez com que a gente vivesse uma vida mais artificial, Sim. com produtos artificiais que a gente consome, em si, alimentação, mais processados, Exato. mais corantes, mais processados, mais conservantes, né, que conservam os alimentos. A gente pode ter mais opções no supermercado, a gente pode ter opções na nossa despensa. No entanto, a gente se distanciou muito. Então é o momento da gente se aproximar mais da natureza,
voltar um pouco mais para a natureza, né? Quem tem filho, quem tem família alérgica principalmente, viver mais a natureza desde o início, que isso vai ajudar a ter menos sintomas alérgicos. Tá. Então, assim, o senhor acabou virando médico da minha família, né? Porque de pediatra, primeiro começou com alergista, veio para pediatra, agora eu retorno para o consultório com meus problemas alérgicos. Ela né? alérgica voltou lá com problema alérgico de pele. Problema sempre de pele. Doutor Raul, assim, a medicina está muito avançada com relação agora a essa parte de imunologia, né? Eu fiquei feliz em saber que existem muitos tratamentos hoje que a gente tem soluções rápidas e muito de bom resultado. Porque antes a gente só ficava na forma paliativa, né? Ah, tá com alergia, toma um remédio e melhora. Depois você tem de novo, depois você tem de novo. Você nunca consegue resolver o problema. E em consultório agora, recentemente, o senhor me comentou que tem um tratamento que a gente faz agora, que você trata essa parte da nossa imunologia de forma pessoal mesmo. Cada um com o seu problema certinho. Não é algo solto, não é algo que é para todos, né? É mais específico para cada um. Sim, dos 10 anos para cá aumentaram muito produtos bastante específicos, né? A indústria farmacêutica está investindo muito, claro que a indústria tem interesse em ter lucro, em vender o remédio e tal, mas é muito bacana a gente poder ter opções, principalmente para as formas graves, né? Então, quando a gente fala de alergia, a maioria das pessoas, felizmente, não tem formas graves. As formas graves, elas acabam afetando o que a gente chama, afetando o que a gente chama de qualidade de vida. E as formas graves afetam tremendamente a qualidade de vida. Uma pessoa que tem uma doença de pele, que a pessoa tem vergonha de ir à praia ou ir à piscina porque vai aparecer. E algumas pessoas, quando pegam o rosto, têm vergonha de sair de casa. Né? E tem uma coceira terrível que não consegue dormir, né? Nos quadros muito graves, mesmo em adolescentes, existe pensamentos de suicídio, né? Verdade. Porque isso afeta tremendamente. Todo mundo vai julgar você pela pele. Se você tem uma gastrite, ninguém vê. Você pode sofrer a sua gastrite, mas um problema de pele é visível, né? É o seu cartão de visitas, Verdade. é a sua aparência, né? É a sua pele. É o maior órgão do corpo humano. Então, isso pode causar problemas seríssimos de convivência, de afetar a vida das pessoas. Nos quadros muito graves, porque os quadros que não são graves, boa parte a gente consegue lidar com o que a gente tem de tradicional e que funciona muito bem. Sim. Mas nos quadros graves, seja de asma, seja quadros intestinais, quadros dermatológicos, quadros respiratórios altos, né, como pólipo, né, algumas situações, existem novas drogas que a gente chama de imunobiológicos. Os imunobiológicos, eles vieram para suprir essa necessidade de melhorar a vida de pessoas que têm formas graves, né? Felizmente não é a maioria, mas quando afeta a vida, você quase destrói a vida da pessoa. Verdade. Então isso é muito bacana, e em alguns casos a gente consegue, inclusive pelo governo, né? Foi liberado agora? Uma das drogas agora para dermatite atópica acaba de ser liberado, inclusive, para ser usado com o nosso relatório que vai lá, o convênio vai cobrir, o serviço público, o SUS vai cobrir, então você tem opções atualmente. Porque não é barato, né? Lembro que você havia comentado comigo o valor, eu falei, nossa, mas será que o convênio cobre? A primeira pergunta 5 que a gente 10 faz, mil é o básico nesses imunobiológicos, 5 a 10 mil por mês é muito dinheiro. É muito dinheiro. Infelizmente, existe... Nem todos conseguem ter acesso. Isso, nem todos. E existe essa dificuldade porque a medicina está ficando muito cara. Né? Há algum tempo, né, nas últimas décadas, o preço foi subindo. É difícil para os convênios também. A gente tem que imaginar que são empresas, né, que estão prestando o serviço médico. É difícil para o convênio, é difícil para a saúde pública, mas é difícil também para quem sofre e sabe que existe uma opção de tratamento. Sim. É uma equação que a gente ainda não sabe como resolver. Essa é que é a verdade. Porque envolve vários fatores, né? Não é um só, né? Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco aqui. E aí, para que todos se entrem num acordo, nunca chega num acordo, né? E quem sofre é sempre o paciente que está precisando.
Mas enfim, Dr. Raul, e vamos falar um pouquinho também agora dessa linha de escritor que você tem, né? Escritor? Certo. É uma delícia, né? Eu sempre escrevi desde criança e nos últimos anos surgiu a oportunidade de lançar alguns livros. O quarto livro que eu escrevi foi lançado agora em dezembro, que é a História da Alergia, né? E foi um convite da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que foi um convite incrível, e em que eu pude contar a história da alergia e imunologia mundial e a história da alergia e imunologia no Brasil, por intermédio de um dos alergistas mais conhecidos, mais incríveis que eu já vi na minha vida, que foi o Alfeu França, que é de Niterói, e ele está com 89 anos, né? De vez em quando eu ligo para ele, porque a gente fez amizade, e ele teve uma vida assim, é o self-made man, aquele que veio do interior, teve coisas que ele contam, coisas de... eu vou dar um spoiler, do livro. Adoro. Vou dar um spoiler. Por exemplo, ele quando criança, quase em Minas Gerais, quando morria uma criança, as crianças iam pegar o caixão da criança. Meu Deus! Não eram os adultos, eram as crianças. As crianças pegavam o caixão e às vezes andavam meia hora até subir morro e descer morro, pegavam o caixão e levavam para o cemitério. Lá estavam todos esperando e as crianças chegavam com o caixão do céu. Nunca ouvi isso na minha vida, um negócio assim que eu arrepiei quando eu ouvi. E é até meio pesado. Quem fazia o caixão era o pai dele. O pai dele era um faz-tudo, fazia o caixão. E a irmã dele pregava o pano, se era rosa, de uma criança menina, se era azul, de um menino. Só para você ter uma ideia, coisas que ele passou na infância, assim, muito fortes. Pesado. Depois ele virou médico, né, reconhecido, e ao longo de todos esses anos, desde a época que ele começou a medicina até este ano, 2022, saiu o livro em que ele fez o prefácio, em que ele escreveu capítulo com 89 anos. Então, assim, uma trajetória que é a própria trajetória da alergia brasileira, né? Desde o início da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, 50 anos atrás, e justamente o livro é para comemorar esses 50 anos em que este personagem teve presente e foi atuante. O romance anterior que eu escrevi foi um romance de um médico na Renascença italiana, 1500 e pouco, o Brasil estava sendo descoberto, ele estava nascendo, e o Cardano, ele originou até o eixo Cardan, quando foi inventado, foi batizado em nome dele. Disse que especialistas consideram que os escritos dele inspiraram Shakespeare, né, a fazer principalmente um dos maiores monólogos, que foi o do Hamlet, e ele teve uma vida super forte, atribulada, com questões, uma vida forte, atribulada, com questões com a Inquisição, inclusive, que ele foi preso. Então, assim, uma história fortíssima. Também. Aí eu fiquei 1 ano e meio acordando às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para escrever, para poder fazer a minha trajetória. E aquela de coisa. Escritor. A gente doa muito, né, doutor Raul? Assim, pra gente passar informação para as pessoas, a gente tem que se doar demais, né? Bom, doutor, eu sei que a gente tem muito mais história pra gente contar, muito mais o que falar, muito mais para passar para as pessoas. Quero poder contar com você aqui mais vezes. Um prazer. Pra gente poder elucidar todos esses temas aí que são tão assim, que a gente fica com tanta vontade de entender melhor cada coisinha. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigada por estar aqui, obrigada por participar.